viva, muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Nzinga. Está no ar o programa Jango Juvenil. Hoje vamos analisar o tema, a perspectiva da juventude na governação de João Lourenço. Temos aqui no nosso estúdio Amadeu Moazana, secretário da UNITA do distrito do Rangel, e também está conosco Damárcio dos Santos, analista de relações internacionais. Começo a saudá-los. Muito boa tarde. Boa tarde, caro jornalista. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, Damárcio dos Santos. Boa tarde de forma extensiva a todos os telespectadores da TVzinha e boa tarde também, caro jornalista. Ora, está lançado assim as primeiras boas-vindas aos nossos convidados. Começamos com a primeira pergunta. Como jovem, começo consigo, Amadeu. Como analisa o presidente João Lourenço? Na minha maneira de analisar, de encarar como jovem aquilo que é a governação do presidente João Lourenço, temos estado muito cético. Quando percebemos os discursos que ele tem preferido, tem estado muito distante daquilo que é a realidade da materialização dos mesmos. Nota que nós, como jovem, tínhamos esperança de que realmente teríamos um governo diferente do anterior, teríamos um governo que colocasse realmente a juventude no centro das atenções para o futuro do país, mas continuamos à espera que, pelo menos, aquilo que é promessa do presidente no seu manifesto eleitoral seja cumprido. Nota que um dos pontos da promessa do seu manifesto foi mesmo acesso de 50 mil jovens a crédito bonificados. Esse crédito, continuamos à espera dessa materialização dessa promessa. Com esse crédito, o objetivo era mesmo com que os jovens conseguissem construir casa própria, conseguissem criar negócio com um juro, com uma taxa de juro especial. Até hoje, já se vão quase 2 anos e não conseguimos ainda ver, ou não somos informados que equipa o presidente criou para então resolver esse nosso problema. Ok, está lançado. Tomás, concordas com a opinião do companheiro aqui do painel? Qual é a sua opinião? Relativamente à posição do meu colega, eu tenho uma posição diferente. Eu acredito de que desde a eleição de 2017, ou poderia dizer antes da própria eleição de 2017, o Presidente da República já tinha manifestado bem o desejo de ser o Presidente da República. Por essa razão, infelizmente, foi afastado, de modo que colocaram ele como terceiro Presidente da Assembleia Nacional. Com as eleições de 2017, foi vencida e, lamentavelmente, foram eleições que muitos defendem que houve fraude. Eu acredito que, lamentavelmente, é uma situação natural, sobretudo no nosso continente africano, porque o derrotado normalmente aponta sempre fraude eleitoral. E, acima de tudo, porque vivemos numa África que ainda tem uma democracia embrionária e, por essa razão, são aspectos compreensíveis. Como ponto de lance sobre a governação de João Lourenço, eu acho que, se fosse para dar uma nota de 1 a 10 ao Presidente da República, João Lourenço, eu daria 7 valores. Por quê? Primeiro porque, repara, que no início da governação de João Lourenço houve sim tamanhas mudanças. Como ele próprio disse muito bem, tomou decisões do ponto de vista difíceis e decisões que não seria qualquer pessoa que seria tomada. Falo inicialmente em relação à questão da corrupção. Repare que o nosso país durante algum tempo estava mergulhado na corrupção. Não era uma corrupção qualquer, era uma corrupção acreditada pelos homens da elite. E eu entendo de que a corrupção é um crime violento, é um crime penoso, porque a corrupção mata na estrada, mata nas escolas que não têm infraestrutura adequada. E um corrupto, embora não veja a vítima que ele causa pelo fator corrupção, mas ainda assim não deixa de ser um indivíduo extremamente violento. Portanto, o Presidente da República
teve a iniciativa de combater a corrupção. E não seria fácil num país que viveu mais de 32 anos mergulhado numa corrupção. Uma corrupção envolvendo pessoas de elite, uma corrupção envolvendo generais, sobretudo empresários no seio do próprio partido do MPLA. E repare que o próprio presidente da República começou a combater no seio do próprio partido. Eu costumo defender de que não se organiza a casa dos outros, se organizamos primeiro a nossa casa. Isto é um ponto positivo que podemos dar ao presidente João Lourenço. Primeiro, começou a reparar, a arrumar a própria casa, que é o combate à corrupção. Há indivíduos que estão mergulhados, que receberam notificação por parte da PGR, e indivíduos que nós jamais imaginaríamos que eventualmente deveriam estar nesse processo judicial. Portanto, é uma nota positiva. E não poderíamos olhar na perspectiva apenas negativa, porque o presidente João Lourenço, nesse ponto de vista, teve um grande trabalho, tem feito um grande trabalho. Agora, quando o presidente da República foi eleito presidente, nos primeiros meses de governação, muitos entendiam que ele seria uma marionete do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Eu até mesmo já tive essa visão, sobretudo porque vivíamos num período de bicefalia, que é dupla presidência. Na altura, o presidente da República não era o presidente do partido, que era o vencedor das eleições anterior a 2017. Quando ele assume a presidência do próprio partido, houve ainda mudanças mais radicais no seio do partido. Isso é ponto positivo. Ok. Mozana, qual é a posição que o companheiro diz, dá certo valores ao presidente João Lourenço, daquilo que tem vindo a fazer? Mas a pergunta que não se cala, na perspectiva da juventude, o que é que o presidente já fez? O meu companheiro do painel, quando atribui 7 valores, não sei porquê, quando fala da fraude, houve sim fraude. Eu tive a amabilidade de participar no processo eleitoral, só para tentarmos voltar aqui no tempo, no ano em que realizou-se as eleições de 2017. Nota que nós, a UNITA, a Prisão Civil, foram credenciados no dia antes das eleições. A princípio tinha-se combinado que teríamos um delegado de lista e um suplente. Na última hora, a própria CNE diz que não podia mais ter um suplente, criando assim problemas internos no meio das organizações partidárias. A outra questão que nos diz que houve fraude de eleições, quando o general Gino Carneiro foi notificado para a PGR, também disse que poderíamos talvez chamar a dona Luzia Ferreira, acho que isto, para dizer como colocar um presidente ali da República. O ministro dos Transportes, tão recentemente, voltou a dizer em sede de tribunal que os 900 milhões de kwanzas, se não tiverem erro no valor, foi aplicado na campanha eleitoral do MPLA. Isso é fraude, porque parte em vantagem aos outros oponentes. Queria também aqui dizer que a corrupção está a ser de forma seletiva. Não é isso que a gente esperava do presidente João Lourenço. Como devia ser, todo o executivo e toda a máquina do MPLA desde 1975 até hoje estariam todos na cadeia, porque todos usaram a corrupção para enriquecer-se. Nota que nos anos 92 não havia rico em Angola, por surgiram tantos ricos. Se há combate à corrupção, deve ser feita como exige a Constituição da República. Se não vai ser feita dessa maneira, então sugeria que esquecêssemos esse parágrafo, colocássemos aqui um ponto final e recomeçássemos as coisas, do que fazer esse combate à corrupção de forma seletiva. Não é isso que nós queremos. Se me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta. O meu companheiro do painel defendeu de que se fosse um combate à corrupção de forma seletiva, todo o governo do MPLA iria preso porque enriqueceram-se, não é? Sim. Pelo fato de estarem todos ricos, deveriam ir presos. Pergunto, será que Zé Macuva não é rico? Olha, quem tem que verificar se é rico e é ilícito não é só eu, é a PGR que deve fazer seu trabalho, investigar isto. Eu estou a falar de coisas que estão acontecendo no próprio governo do MPLA, que está a ser investigado pela própria PGR, não é? Então, dá esses factos. Se é ou não é, a PGR tem essa tarefa. Por isso é que o pagamos com nossos salários, com nossos descontos, para fazer seu trabalho. Exatamente. Eu tenho sempre uma visão oposta relativamente a ti. Não poderia ser de forma coletiva, porque nem todos os indivíduos estão mergulhados na corrupção. No tribunal, não é quanto você sabe, mas é quanto deves provar. Portanto, por isso é que eu tenho um princípio... Diga-me uma coisa, pode me dizer, o meu colega pode me dizer qual o indivíduo do MPLA está rico
por via normal, que não é corrupção? Há muitos indivíduos, nem todos os governantes do MPLA são corruptos. Em dizermos isso, nós não estamos a ser acadêmicos, estamos a ser partidários. Isso permita que eu te diga, eu não sou partidário. Longe estou de ser partidário. E é importante que nós fizemos aqui uma análise realista, não uma análise partidária. Porque não podemos dizer que o Presidente da República, João Lourenço, não tem feito nada. Enquanto você apontou... Não, eu não disse que não tem feito nada. Só disse que a combate à corrupção está a ser feita de forma seletiva. Não poderia ser de forma coletiva, porque nem todos erraram. Não estou a dizer de forma singular, está a dizer coletiva, estou a dizer seletiva. Estão a selecionar indivíduos que acham que devem ir para vários tribunais. Não é que acham, são as provas. E volto a dizer, mas no tribunal, não é só são esses. Enquanto não houver outros indivíduos, naturalmente não pode-se pegar o indivíduo sem provas concretas e abrir um processo tribunal. Primeiro começamos começamos com Augusto Tomás. Depois começamos com o próprio filho do ex-presidente, o Zene. Mas vamos à pergunta que se impõe. Como é que analisam então as políticas na perspectiva da juventude? Pergunta que não se cala. O que é que a juventude de facto deve esperar das políticas do novo presidente? Nós esperávamos que o presidente desse oportunidade aos jovens, conforme os seus manifestos. Como que deveria dar essa oportunidade? Quando você pretende ingressar a uma faculdade, por exemplo, e não tem como custear isso, deve ser Estado a criar essa política para que esse indivíduo acabe a sua formação. Depois esse indivíduo encontrar mecanismo de ressarcir ao Estado. Isso seria jovens esperando o Presidente da República. Muitos de nós estamos sem residência, precisamos de residências, precisamos de residências. O manifesto do MPLA também proporciona o acesso a terreno infraestruturados. Esperamos que o Presidente também... Nossa expectativa é que esse projeto do seu manifesto se realize. Os jovens estão esperançosos que o Presidente da República seja diferente do que o anterior, mas não basta simplesmente nos fornecer comunicados, nos fornecer discursos. O que ele diz esteja em consonância com a realidade. Nem que hoje nós vimos, nós estamos a perceber que a situação dos jovens continua mais difícil. Os jovens estão desempregados, os jovens querem oportunidade de trabalho, os jovens terminam as suas licenciaturas, seus ensino médio, lhe é pedido primeiro, segundo, terceiro ano de experiência. Não é possível. Há que se criar, então, política para que esses jovens ingressem ao primeiro emprego. É isso que os jovens esperam, Presidente. Damasio Santos, que perspectiva tem quanto a essa questão? Eu queria apenas apresentar aqui um fator enorme de mudança na governação do João Lourenço. Ou, aliás, dois fatores. Primeiro, a nova posição da comunicação social em Angola. Segundo, o acontecimento dos restos mortais do Dr. Jonas Mereu Savimbi, a quem eu tenho muito respeito. Eu acredito profundamente, se vivêssemos ainda na governação do Jordão dos Santos, a UNITA não teria esse enorme prazer de efetivamente conseguir os restos mortais do seu antigo líder. Isto é um ponto mais do que positivo. E no ponto de vista do direito internacional público, o Dr. Jonas Mereu Savimbi morreu como um terrorista. Mas mesmo assim, o Presidente da República teve o desejo e o prazer de atribuir essa honra ao antigo líder da UNITA. Outro elemento é a comunicação social. Rapidamente, sermos telegráficos. Exatamente. Hoje, atualmente, a posição da comunicação social é diferente da governação do Jordão dos Santos. Naturalmente, precisa-se mais, mas não podemos exigir uma abertura ampla num país que estava mergulhado pela corrupção, em que a comunicação social estava controlada pelo Poder Executivo. Eu acredito que o Presidente da República, João Lourenço, poderia ter feito mais. Mas até aqui tem se esforçado em procurar melhoria para boa qualidade de vida dos jovens. Mas vale lembrar que o Estado não pode ter um comportamento paternal. Não é o Estado que vai arranjar casa para a população, para os cidadãos, não. O Estado cria política para fomentar com que essas situações aconteçam. Naturalmente, o Presidente da República tem prendido esforço para isso que aconteça. De que forma? Através dos concursos públicos. Pese embora são concursos públicos também mergulhados pela corrupção, mas ainda assim não deixam de ser uma mais-valia para dar iniciativa e oportunidade aos jovens. Naturalmente, há jovens que conseguiram emprego na educação, concurso público, há jovens que conseguiram emprego, agora o concurso público está a decorrer no Mirex e outros concursos públicos vão acontecer. E acredito que antes da governação de João Lourenço nós estávamos mais de 10 anos sem concursos públicos. São sim indicativos positivos de mudanças, mas também
naturalmente ele precisa fazer mais. E agora, nós esperamos que, depois do combate à corrupção, depois dos valores que têm sido emprestados e outros elementos que o Executivo tem feito em prol dessa realização, acreditamos que o Executivo vai sim conseguir realizar alguns desejos dos jovens. Ora, foi então assim as primeiras intervenções dos nossos convidados. Vamos para um breve intervalo e voltamos já, dentro de minutos. Quer comprar, vender ou arrendar? Fale conosco. Somos FNLH Imobiliária. Temos disponíveis apartamentos, moradias, vivendas, lojas, armazéns, terrenos, fazendas, quintas para comprar ou arrendar em qualquer parte de Luanda. Serviços prestados, elaboração de projetos arquitetônicos, consultoria, pintura, aplicação de reparação e manutenção de AC. Estamos localizados na centralidade do Quilamba. Ligue 997 85 34 24 ou 939 37 08 23. Fale conosco! Ora, estamos de volta com o programa Jango Juvenil. Hoje estamos a analisar a perspectiva da juventude na governação do atual presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Está no nosso estúdio o Amadeu Moazana, secretário da UNITA do Distrito do Rangel e também da Márcio dos Santos, analista em relações internacionais. Vamos então para o nosso segundo ponto. Quais possíveis reformas que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço poderá vir fazer daqui para mais alguns tempos? Muito bem. Eu acredito de que a reforma que ele fez recentemente no 7º Congresso do MPLA é uma prova visível e concreta para a realização ou materialização dos seus objetivos. Primeiro porque eu entendo que boa parte dos desejos, dos objetivos do Presidente da República não estavam a ser realizados porque a equipa dele não acompanhava os seus ideais. Repara que nós vivemos num sistema partido-Estado, onde lamentavelmente o governo é formado pelos militantes do partido no poder. E isso torna um sistema partido-Estado e vê-se a tamanha necessidade de ter competência dentro do próprio seio do partido. Com essa reforma feita no MPLA, que anteriormente tinha 360 membros no Comitê Central, agora 432 membros no Comitê Central, aumentou, e esse aumento, eu espero que seja um aumento de qualidade, também acredito que são, porque reparei detalhadamente nos indivíduos que foram eleitos para o Comitê Central. E agora mudou-se também o secretário-geral do partido e fez também alguma reforma profunda no próprio seio do partido, e esses elementos, posso assim entender, vai servir para a realização dos objetivos que ele traçou. Ok. Já vamos então para o Amadeu. Possíveis reformas que poderemos vir a ter daqui para mais alguns dias ou possivelmente anos? Estava aqui a dizer que a nossa comunicação continua ainda com seus problemas. Está no bom caminho, é verdade, mas tem que melhorar muito. Nota que a embaixadora dos Estados Unidos disse que um dia já teremos dólar em Angola. Quando se fala um dia, pode ser daqui a um dia, daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Não precisou data. Mas a nossa imprensa nos fez entender que é já agora. Estados Unidos é um país muito sério e antes de qualquer posição, coloca uma equipa de trabalho. Com certeza essa equipa está a trabalhar e depois deste trabalho terminar, só assim que temos então resultados. Se assim for melhor para nós. Embora aqui a tendência é mudar. Quando falamos do Dr. Jonas Savimbi, acho que devemos mesmo tê-lo como um patrimônio nacional. O Dr. Savimbi está a ser estudado a nível africano e não só. Então, quando se diz que ele morreu como se fosse, uma companheira que disse, acho que não é por ali, terrorista, não é por ali. Isso é a ideia, a filosofia que a MPLA impôs, como nos dizia que ele tinha cauda. Isso não é verdade. Todos erraram, mas todos fizeram alguma coisa boa. Isso é que deve ser o centro das atenções.
Agora, que ele merece, não sei, Zorra merece e mereceu. Viu-se na Lupitanga. Reforma administrativa, a pergunta em questão, que se pretende fazer. Se fazer como está a se falar, vai ser uma mais-valia. Porque reforma administrativa para os funcionários, a ideia que se tem é que aumento de salário, aumento de regalias. Na vertente empresarial, reforma administrativa requer, então, fim da burocracia. Aquilo que impedia a minhas empresas de funcionar já não vai acontecer. Os documentos vão tramitar de forma mais célere e para o empresário isso é bom. Na forma social, em geral, isso é bom porque temos documentos que demoram muitos anos. Só para ter uma ideia, eu estou à espera da segunda via da minha carta de 2016. Se vai se fazer reforma administrativa, que se faça mesmo e que saia dos papéis efetivos. É isso que nós esperamos, que essa reforma aconteça e deve mesmo acontecer. Dom Márcio, gostaria de crescer? Exatamente, eu queria apenas debater aqui a opinião do meu colega de painel. A política é arte de bem governar e, como acredito, meu colega deve saber, o poder não se entrega de mão beijada, percebe? Não será o MPLA a dizer, olha, já não queremos governar, a UNITA é a vossa vez, é preciso o trabalho. E, relativamente à comunicação social, esses problemas sempre vai haver. Às vezes apontamos o dedo ao MPLA e esquecemos de que a política, infelizmente, faz assim. Quando a UNITA algum dia entrar no poder, vai mudar também a função administrativa dentro da televisão pública, dentro da rádio pública. Se pensamos nós numa perspectiva histórica, a partir do princípio da Voz de Angola, daquele período da PIDE e depois da rádio dos movimentos de libertação, infelizmente isso sempre aconteceu. E lembrar de que, em função disso, nós africanos acarretamos ainda alguns males do processo colonial. Naturalmente deve haver melhoria. Mas não podemos nos esquecer, quando a UNITA algum dia governar Angola, os mesmos problemas poderão acontecer. Repare que, só um detalhe importante, nós damos tanto voto na UNITA à democracia. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, no período das eleições, havia prometido que iria abandonar, quer vencer as eleições, quer não. Onde é que nós estamos? Por que também não atiramos pedra na UNITA? Percebe? Porque ele conseguiu entender que a política não se faz assim, não se dá o poder de mão beijada. É preciso trabalho árduo. O que é que a UNITA faz para melhorar o país? A princípio, eu queria dizer que a comunicação social deve ser isenta. Quando o presidente da República toma poder, deve ser presidente de todos os angolanos. Não é? Como ele disse, eu quando for presidente de Angola, eu quero governar com todos e para todos. Eu esperava que no governo do MPLA tivesse talvez um governador jovem não, da sociedade civil pelo menos, porque ele disse que eu vou governar com todos e para todos. Será que será possível? É possível quando se quer incluir o povo na governação. Quando se governa com o povo, é o povo participar das suas decisões, é o povo estar ali também a participar, dar ideias e fazermos juntos. É isso que se pretende. O que é que o povo quer? Eu quero água, dá água a ele. É assim que se governa. Quando o meu companheiro diz que a UNITA vai ser assim, não, vamos ser um governo mesmo inclusivos. Nota que os nossos deputados não são só da UNITA, tem também pessoas que não são da UNITA. É o caso do David Mendes, é o caso do Dr. Makuta Conde, que estava conosco. Nós somos assim, temos um governo participativo, inclusivo, conforme nosso programa eleitoral. Mas aqui o Dom Márcio fez menção, por exemplo, da questão do presidente Samakuva, que havia prometido deixar a presidência, mas assim não aconteceu até agora. Perfeitamente. O que se passou ali, nós sabemos que a Constituição da República é bem clara. O presidente governa 5 anos, deve ser eleito ou então perde ou é reeleito. No partido político, nota que não há esse timing. E a UNITA até tem sido exemplo. O MPLA faz congresso sozinho. Onde você viu o congresso sozinho? A UNITA não. Demos uma lição agora, a Jura. Teve 8 candidatos. E os delegados decidiram quem devia ganhar. E vai ser assim este ano. Quando ele dizia, só um minutinho, quando ele dizia que sairia em 2017, nós os militantes achamos que não era o tempo de sair, porque com eles ainda temos muita coisa para reconstruir nosso país. Damarcio, o que tem a dizer? Exatamente. Eu corroboro contigo quando diz que o MPLA tem grande dificuldade naquilo que é o processo democrático. Isso é verdade. Se olharmos as raízes profundas do MPLA, que é socialismo. Mas também repara que durante algum tempo o MPLA tem feito enormes mudanças e vai haver já um novo congresso do MPLA.
para eleger os indivíduos candidatos ao processo, às eleições autárquicas. Isso é um processo democrático, é sinais de mudança. Agora, relativamente à questão da comunicação social, muito bem. Olha, embora não estatuído, a comunicação social é considerado o quarto poder. A comunicação social em Angola deve fazer ainda grandes mudanças, isso também é verdade. Mas não podemos descartar a ideia que fez grandes mudanças, e mudanças profundas. Coisas que não aparecia na televisão pública de Angola, que não se ouvia na RNA, ouve-se e assiste na televisão pública. Isso são indicativos de mudanças. São esses elementos que, embora o meu painel de debate seja da oposição, mas deveria reconhecer. Porque Não reconheceu? Não reconheceu. Eu reconheci que há realmente mudanças, mas ainda tem muita coisa para se fazer. Exatamente. Muita coisa, porque estamos a falar de uma cadeia televisiva que paga com nossos salários. Devia servir mesmo o povo. Simplesmente isso. E o povo quer o quê? Quer informação isenta de qualquer influência partidária. E o presidente da República deve perceber que está para governar todos os angolanos, não só os do MPLA. Mas o que se passa às vezes é que encontramos dificuldades até nos empregos. Quando você é da UNITA, quando você está da KCE, tem dificuldades. O MPLA tem dificuldade de democratizar-se. Tem muitas dificuldades. Nisso eu estou perfeito de acordo, mas também é importante reconhecer algumas mudanças profundas. Agora, fizeste referência à questão de ouvir a sociedade. De fato, o Presidente da República tem ouvido muita sociedade. E nós acompanhamos o encontro que ele teve inicialmente pelo William Toné. O William Toné, o Rafael Marques, se não me engano. E veja, eu acredito profundamente, se vivêssemos ainda no executivo anterior, isso não iria acontecer. E o Presidente da República, no 7º Congresso do MPLA, fez novamente menção de que iria dar voz à sociedade civil. Portanto, são esses elementos que nós poderíamos congregar valores do próprio Presidente da República e acreditar de que ele tem, de fato, motivação, desejo de haver mudança no próprio país. Claro que ainda estamos em pontapé de saída, que é muito natural se lembrarmos de que nós vivemos mergulhados num processo de corrupção. Não será uma mudança... Implementado pelo MPLA. Atenção, claramente. Desde 1975, na qual o presidente João Lourenço faz parte desse governo. Claramente. Nunca deixou de ser governo. Vamos na congregação de valores. A pergunta que não se... Para já, para terminarmos, que esperança a juventude deve ter daqui para frente na governação de João Lourenço? Começo com Damárcio. Eu acho que as esperanças dependeriam inicialmente da materialização dos objetivos do Executivo. Na minha humilde opinião, eu acho que o Presidente da República conseguiu, em certa medida, realizar alguns desejos dos jovens, particularmente em 100% da promessa de emprego, já conseguiu resolver 20%. Em função dos concursos públicos, que pese embora, volto a dizer, estava mergulhado num processo de corrupção, concurso público mal feito, e isso já entendemos que a corrupção, lamentavelmente, está no nosso DNA e deve-se mudar. Perspectiva, podemos esperar que apenas ainda está no início do seu mandato, podemos esperar melhoria, se de fato conseguir realizar ou materializar os seus desejos, face às mudanças internas que fez no próprio partido, com novos membros, sobretudo com a nova governação que ele próprio nomeou. Ok, Amadeu, nessa congregação de valores, o Presidente da República deverá colocar para a juventude angolana, daqui para frente? A esperança que nós teríamos do presidente João Lourenço seria se ele permitisse que o acórdão do Tribunal Constitucional que proíbe os deputados fiscalizar o membro do seu executivo fosse anulado. Nota que os deputados aprovam leis, aprovam valores em que o Ministério das Águas, por exemplo, gasta, mas o deputado não pode questionar onde meteu o dinheiro. Diz que tem que falar com o meu chefe, que é o presidente. Isso deve ser anulado. Se assim agisse, teremos esperança que realmente esse governo é diferente. A outra questão seria se ele esvaziasse o poder que ele tem. Tem excesso de poder, não precisa disso. Se quer governar com todos e para todos, deve mesmo abster-se desse excesso de poder e revogar essa Constituição da República. Ok, muito obrigado. Começo então a agradecer, o nosso tempo mesmo já se foi. Começo a agradecer a presença do Damárcio dos Santos. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a mim e também de forma geral, obrigado por a TVzinha nos brilhar com esse banquete intelectual. Amadeu, grato por ter vindo. Eu que agradeço desde já a oportunidade que vocês consideram e pelo exercício que estão a fazer, não é? Espero que continuem
com esta força. Muito obrigado. Foi então assim o nosso debate de hoje na perspectiva da juventude angolana na governação de João Lourenço. Ficamos hoje por aqui. O programa Jango Juvenil voltará dentro em breve. Estamos juntos.